pela manhã com representantes do comércio, da indústria, da segurança e dos hospitais para avaliar a situação durante a paralisação dos caminhoneiros durante esses 9 dias. Sobre esse assunto, eu falo agora com a repórter Vanessa Braz. Ô Vanessa, com você, tem alguma decisão saindo aí, Vanessa? Boa tarde. Oi, Messias, muito boa tarde a todos que nos acompanham no Tambaú da Gente. Messias, essa reunião começou por volta das 10h40 da manhã, reunindo aí representantes, né, como você falou, de vários setores da nossa economia. Essa reunião, ela ainda estava acontecendo quando a gente saiu para entrar ao vivo aqui no Tambaú da Gente, mas o governador chegou a conversar e aí explanou alguns pontos. Eu vou destacar aqui algumas questões que ele acabou levantando durante esse encontro. O governador ele destacou a dificuldade no abastecimento do gás de cozinha, porque esse gás de cozinha ele vem de Pernambuco e pelas estradas e vai até a Companhia Docas. Ali naquela região tem uma empresa que faz o envasamento desse gás. Então a dificuldade é exatamente desse gás conseguir chegar até lá para que depois possa haver a distribuição na cidade. Então ele destacou esse ponto. Outra questão que ele falou foi com relação à preocupação com a redução no número de doações de sangue e que isso estaria afetando a questão das cirurgias e que existe essa preocupação. Outro ponto que ele também destacou foi a questão dos alimentos, né, que não estão chegando, né, e alguns hospitais tiveram que cancelar realmente a alimentação dos seus pacientes e eles estão aí buscando alguma forma para tentar amenizar essa situação, buscar uma forma para que esses alimentos consigam chegar assim a esses hospitais. Outra questão é com relação aos produtos químicos utilizados no tratamento da água, que é distribuída através da Cagepa. Então existe essa preocupação com a não chegada desses produtos para poder fazer a limpeza, o tratamento dessa água. O governador ele também criticou o movimento porque ele acredita, na opinião dele, ele acha que o movimento já alcançou o seu objetivo. Então não teria motivos mais para que essa manifestação e essa paralisação continuasse. Ele criticou também a proposta de um corte aí do ICMS de 11% nos estados. Ele acredita que esse corte iria onerar o estado, que é um orçamento importante para a Paraíba e que ele não é a favor para que aconteça esse corte do ICMS. Outro ponto que ele criticou também foi a questão do corte do CID. Ele disse que o CID, por mês, o nosso estado chega a ter uma arrecadação de 3 milhões de reais e que esse corte aí não vai ser positivo para a Paraíba. A nossa equipe conversou também, Messias, com alguns representantes que estavam lá antes dessa reunião acontecer. Um deles foi o José Miguel da Silva, ele é presidente da Abrazel. Ele disse que com essa paralisação, 30% da produção nos 220 restaurantes ligados à associação estão comprometidos, mas que eles ainda continuam funcionando, inclusive um ajudando o outro. Quando falta determinado alimento, um vai lá e ajuda. Mas que os 1.847 postos de alimentação estão sendo afetados sim com esta paralisação. O presidente da FIEP, o Boega Gadelha, disse que o setor tem sentido sim, principalmente o setor têxtil, alimentício, de bebidas, autopeças, cimento e que 45%, segundo ele, das indústrias brasileiras estão paradas. A presidente da Companhia Docas, em Cabedelo, disse que o setor já deixou de arrecadar R$300 mil nesses dias de paralisação, que há dificuldade aí na distribuição de trigo, está comprometido, e também a questão do gás de cozinha. Então essas são as informações que a gente conseguiu levantar durante essa reunião. Inclusive um dado que a presidente da Docas trouxe foi com relação à distribuição de combustível, que lá a média é de 4 milhões de litros por dia. E durante esse período de paralisação teve aí uma queda de 4 milhões para 1,2 milhões, atendendo serviços essenciais. Mas que ontem eles conseguiram ainda a liberação de 3 milhões de litros. Então estaria ali normalizando um pouco essa questão da saída desses litros de combustíveis lá da Companhia Docas. Então
São essas as informações que a gente traz ao longo do dia. A gente vai conseguir trazer o balanço, né, do que foi discutido e se existe alguma solução para amenizar alguns quadros que a gente pode observar aqui no estado. Volto com você aí no estúdio, Messias. Muito obrigado, Vanessa. A CID foi criada para ajudar a infraestrutura do Brasil, do país, não é? E o governador relata que o estado da Paraíba ficará sem receber cerca de 3 milhões de reais com a finalização dessa CID. E aí tem gente que está soltando foguete porque foi um alcance dos caminhoneiros, que Deixa eu dizer uma coisa, vem aqui fazendo um favor. O senhor e a senhora vão pagar a conta. Tudo que o governo desonerar, preste atenção, lá no óleo diesel, ele vai mudar para outras, ele vai aumentar imposto aí para você. Vai reonerar, por exemplo, a folha de pagamento das empresas que fabricam um telefone como esse que custa, vamos colocar assim, R$1.000, ele vai passar isso para a ponta. Os R$1.000 vai virar 1.020. E quem vai pagar com isso é a sociedade, é o senhor e a senhora. Não pense você que o governo vai fazer graça. Não vai. Agora, em relação ao imposto cobrado aqui no estado do petróleo, né? O governador fala aí que nós precisamos desse imposto e que não pode baixar. A Constituição Federal diz que esses impostos do estado, tá? Eles têm que incidir a produtos com um preço maior em produtos supérfluos. Por exemplo, a bebida e o cigarro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Será que o álcool e a gasolina, que está com preço lá em cima também, com esse imposto lá em cima, são produtos supérfluos? É uma pergunta para ser respondida. Olha, com a falta de gasolina...